Olá, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos começando o nosso culto, o culto da família, o culto onde reunimos as nossas famílias para ouvir a palavra do Senhor. E você é bem-vindo para participar conosco desse culto. Queremos deixar uma palavra ao seu coração. Nós estamos nesses últimos dias com o relógio de oração, estamos orando desde quinta-feira, iniciamos à meia-noite o relógio de oração e por 24 horas por dia, todos esses dias, quinta, sexta, sábado e hoje, nós estamos com o relógio. Nesse exato momento existe pessoas orando, clamando a Deus pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, pelas nações, para que haja um mover de Deus no coração de todas as pessoas, de todo aquele que professa o nome do Senhor, para que a palavra do Senhor alcance aqueles que não creem, aqueles que ainda não teve uma experiência com Jesus. E nesses 4 dias foram dias assim muito especiais, foram dias que mais de 50 pessoas estiveram orando durante as madrugadas, durante o dia, durante a noite, em todo o tempo, como diz a palavra do Senhor aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Tem o povo de Deus uniu em oração e foi uma bênção, e tivemos unido conosco, nós vamos completar aí hoje à meia-noite 96 horas de oração ininterrupta. Glória a Deus por cada irmão, cada irmã, cada servo, cada serva de Deus que entendeu esse propósito do relógio de oração. Tivemos conosco pessoas aqui do estado do Mato Grosso do Sul, pessoas do estado do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, de Rondônia, irmãos, Macapá, Goiás, então o Brasil inteiro, e também irmãos do Paraguai orando juntamente conosco nesse propósito do relógio de oração. E eu gostaria de iniciar esse culto orando por cada pessoa que orou, por cada irmão, por cada pessoa que esteve nesse período adorando ao Senhor com a sua oração, com a sua vida, com o seu sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Eu quero nesse momento orar ao Senhor por você também que está acompanhando esse culto, você que está conosco através desse canal. Eu quero pedir a Deus pela sua vida e nós vamos hoje ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, nesse momento que estamos começando o nosso culto, Senhor. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, de todos esses irmãos que participaram, ó Deus, do relógio de oração, por todos esses irmãos, Senhor, que, ó Deus, entregaram as suas vidas, Senhor, que priorizaram, Senhor, a vida, Senhor, ó Deus, espiritual, que priorizaram, Senhor, ó Deus, estar em espírito, em adoração, em oração. A Tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, Pai. E eu quero, Deus, orar, ó Deus, pedindo ao Senhor que continua, Deus, continua abençoando o Teu povo, continua, Pai, fortalecendo os irmãos, que o Senhor, Pai, possa mesmo levantar homens e mulheres, ó Deus, para orar, para interceder, para clamar por esta nação, meu Pai. Eu oro, Senhor, apresentando diante do Senhor a vida, Senhor, de todas as pessoas que estão, Deus, acompanhando agora, Senhor, esse culto, Senhor. Estamos, Senhor, ó Deus, diante, Deus, da Tua presença, diante do Senhor, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco, Senhor, fala conosco, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós clamamos ao Senhor, Pai, e nós Te louvamos e Te adoramos. A Ti, Senhor, ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você que encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo número 2. Esse texto, ele fala sobre uma carta que foi enviada à igreja de Éfeso. E o texto, a partir do versículo 1, quero ler esse texto, todo o texto, para que possamos meditar nessa noite e orarmos com as nossas famílias, você que está aí na sua casa acompanhando. Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2. O texto diz assim:
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-te-ei-se o alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Estamos então, irmãos, diante desta palavra, essa palavra viva e eficaz, que está escrito aqui no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Esse livro do Apocalipse é o livro da revelação. Esse livro conta coisas que irão acontecer nos próximos dias. Então, esse livro é o livro da revelação de Deus, dos últimos acontecimentos. E esse texto ele foi revelado ao apóstolo João. O apóstolo João, então, ele teve essa revelação, essa visão dada por Deus. E no capítulo 1, o versículo 11, esse texto, ele fala, Deus fala com João, diz assim: escreve o que você vê e manda às 7 igrejas da Ásia. Então, Deus falou com João que ele escrevesse aquilo que ele estava vendo e que mandasse essa revelação a essas 7 igrejas. Então, João escreve essas coisas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João, ele começa a escrever o Apocalipse direcionado a essas igrejas que Deus estava mostrando para que ele pudesse então revelar essas coisas que estariam por acontecer. E hoje eu quero falar especificamente dessa carta à igreja de Éfeso, algumas das características dessa igreja. Eu quero falar sobre aquilo que o Senhor então mostrou e revelou através do apóstolo João para a igreja de Éfeso. Então o texto que nós lemos no capítulo 2, o versículo 2, ele começa: conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Então o Senhor estava dizendo para João dizer para a igreja de Éfeso que ele conhece as obras dessa igreja, que essa igreja é uma igreja que tinha obras. A obra, ela é necessária na vida da igreja. A igreja tem que ter obra. Não adianta só termos fé. Tiago diz, o que adianta você ter fé e não tiver obra? A fé sem obras, ela é morta. E essa igreja de Éfeso, ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha trabalho, é uma igreja que tinha dedicação, uma igreja que tinha perseverança. Ele diz assim: e que não pode suportar homens maus, e que pusesse às provas os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e achasses mentirosos. Então, era uma igreja também que não aceitava falsos profetas. Uma igreja que não aceitava falsos apóstolos, falsas doutrinas, pessoas que professam a obra de Deus, fazem a obra de Deus, mas sem Deus. Então temos que fazer a obra de Deus com Deus, com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo, orando, clamando, jejuando, porque é assim que o Senhor manda que façamos a obra de Deus com verdade, com sinceridade no nosso coração. Então, o versículo 3 ainda diz assim: que tem perseveranças e suportastes provas por causa do meu nome. Então essa igreja é uma igreja que suportava provas.
é uma igreja que suportava, né, momentos difíceis. É uma igreja que, quando vinha a tempestade, quando vinha, né, os momentos difíceis, ela suportava, ela tinha perseverança, ela tinha força para que ela pudesse, né, caminhar. Né? Quando Jesus fez com que Pedro caminhasse sobre as águas, ele caminhou sobre aquela dificuldade, ele caminhou sobre aquela tempestade. Então, essa igreja era uma igreja que suportava, né, que suportava as provas por amor ao nome de Deus. Ele diz assim: e não te deixasse esmorecer. Então, era uma igreja que suportava a prova em momentos difíceis. Ela estava ali firme, fortalecida na palavra, porque a palavra do Senhor, ela é o pão, né? Ela é a água viva que sacia toda a sede, ela é o pão vivo que mata toda a fome. Glória a Deus, aleluia. Então, essa igreja, né, ela tinha essas características. Mas o interessante é que aqui no versículo de número 4, o apóstolo João, ele vê e ele identifica e ele orienta essa igreja, um problema que ele identificou nessa igreja. Essa igreja que era uma igreja tão forte, uma igreja tão viva, tão eficaz, e de repente, ele no versículo 4 diz assim: eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, uma igreja com todas essas características, irmão, quando eu digo a igreja, eu não digo as paredes do templo, eu não digo o templo em si. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele diz assim: ó, eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Você perdeu a sua intensidade. Irmãos, às vezes você está ouvindo essa mensagem, às vezes você perdeu a sua intensidade, você perdeu, né, aquele primeiro amor de quando você tinha alegria de ir para a casa do Senhor. Você perdeu o seu primeiro amor, a vontade de orar, a vontade de dobrar o seu joelho, de clamar ao Senhor, fazer como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes você não tem mais alegria de ir para a casa do Senhor. Às vezes você se frustrou por alguma coisa, algo, né, no meio do seu caminhar aconteceu e que isso te decepcionou, isso trouxe uma frustração para você. Mas a palavra do Senhor diz que tenho contra ti que perdeu o grande amor. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você perca o seu primeiro amor. A vontade do Senhor é que você permaneça. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa igreja, ela tinha perseverança, ela suportava as provas. E de repente, ela perde o seu primeiro amor. Então, o apóstolo João, ele identifica esse problema. Esse perdeu, né, essa intensidade. A igreja deixou, né, nós deixamos de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Deixamos de colocar as coisas de Deus. Nós deixamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós deixamos. A palavra do Senhor diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje nós estamos buscando as demais coisas. Hoje nós estamos indo atrás daquilo que o Senhor manda que nós não iremos atrás. Mas o Senhor manda que nós buscamos a Deus em primeiro lugar. E quando nós perdemos o primeiro amor, nós deixamos de buscar a Deus. Aquela alegria, o entusiasmo dos primeiros dias de convertido, aqueles momentos, né, tão agradável, onde você tinha alegria, prazer de buscar, né, na casa do Senhor. Então isso se perdeu. E o que acontece, né? Por que as pessoas perdem o seu primeiro amor? Por que as pessoas deixam de adorar ao Senhor, deixam de buscar, de clamar, de viver uma vida com Deus? A primeira coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado, ele esfria. O convívio com o pecado, ele tira o primeiro amor. Ele faz com que o amor se esfria. Quando eu abro a minha Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, o versículo 12, olha o que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Jesus dando assim o seu sermão profético. O versículo 12 ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o pecado, ele faz com que o amor, ele se esfria. O pecado, a convivência com o pecado faz com que o amor, ele se torna frio. O amor não permanece. Então quando
Deus mostra para o apóstolo João e diz assim: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. É porque o pecado entrou. O pecado entrou e esfriou. O mundo entrou na vida. O mundo entrou na igreja. Então, o pecado ele nos esfria. A segunda coisa que faz com que percamos o primeiro amor é a falta de profundidade. É a falta de profundidade na vida cristã. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, conta sobre a parábola do semeador. E essa parábola, o versículo de número 13, Jesus explicando essa parábola. Jesus explica a parábola do semeador e ele fala assim: e a outra, a terra, o versículo 13, 8:13, e aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra receberam com alegria. Olha aí, olha o primeiro amor. As pessoas ouviu a palavra e recebeu com alegria. Aleluia! A alegria do Senhor é a sua força. Você precisa voltar à alegria do primeiro amor. Você precisa voltar a essa alegria. Essa alegria, ela não pode se perder. Ele diz assim: a semente caiu, né, entre as pedras, são aqueles que ouviu a palavra, recebeu com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então você recebeu a semente e você recebeu com alegria. Aquilo foi tremendo na sua vida. Você glorificou a Deus. Deus fez milagres, Deus fez obras. Deus transformou a sua vida, transformou a sua família. A presença de Deus passou a habitar em você. Mas a palavra do Senhor disse que estava com pouca profundidade. A profundidade era pouca. Era pouca profundidade. Então, uma das coisas, a segunda coisa que faz com que nós percamos o primeiro amor é a falta de profundidade. É aquela falta, né, de nós se aprofundarmos nas coisas de Deus. É buscar uma vida profundamente espiritual. É buscar, né, é orar mais. É ler a Bíblia. É meditar na palavra dia e noite, todos os dias, toda hora. Josué diz, né, que medita na palavra de dia e de noite. Não se aparta do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que seja bem sucedido. Então temos que meditar na palavra, temos que buscar profundidade. Não podemos ficar vivendo, né, somente dos cultos de final de semana, ouvindo a palavra, né, a palavra do pastor, a oração do pastor. Você precisa ter a sua experiência. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa se aprofundar, crescer em Deus, você buscando. A palavra do Senhor diz que buscar-te-eis e acharei quando me buscar de todo o coração. Pode buscar o Senhor, meu irmão, minha irmã, que você vai encontrar. Se você bater na porta, a porta vai se abrir. Se você clamar, Deus vai ouvir a sua oração. Então se aprofunda, tenha experiência, leia a palavra diariamente, mortifica a sua carne. A palavra do Senhor diz que nós temos que andar em espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Então nós temos que a cada dia buscar Deus, buscar o Espírito, para que possamos mortificar essa carne, matar o desejo, a vontade dessa carne. Porque a carne, ela não glorifica a Deus. As obras da carne, ela não glorifica o nome do nosso Deus. Por isso que nós temos que andar em espírito. Por isso que nós temos que rejeitar, né, o adultério, rejeitar, né, a feitiçaria, rejeitar a idolatria, rejeitar, né, toda e qualquer, né, obras que seja contrária à vontade de Deus. Então, essas coisas, elas sufocam a palavra. Essas coisas, elas sufocam a semente. Isso mata a semente. E se você não buscar essa profundidade, essas ervas daninhas, ela vai sufocar e ela vai fazer com que você perca o seu primeiro amor. Eu quero continuar esse texto. Olha o versículo de número 14 de Lucas 8. Essa mesma explicação da parábola dos talentos, da parábola do semeador. O versículo 14 diz assim: e aqui caiu entre os espinhos, são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleite da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então muitas pessoas,
por não ter profundidade. Muitas pessoas por não romper com o pecado. A palavra diz aqui, caiu entre os espinhos. E ali então, como não tinha profundidade. Aqueles espinhos, aquilo que parecia, aquele pecado, os espinhos são os pecados. Espinhos são as coisas que nós fazemos que não agrada a Deus. Isso são os espinhos. E muitas vezes nós olhamos para esses espinhos e nós achamos que isso não é relevante, que isso não é importante, mas a palavra do Senhor diz que esses espinhos, eles cresceram e ele sufocou a semente, a planta, e aonde os seus frutos não amadureceu. A palavra do Senhor diz que aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora. Irmãos, nós temos que ser frutíferos na obra do Senhor. Nós temos que ser frutíferos, nós temos que frutificar e dar frutos. E frutos que permaneçam. Frutos de bênção. Temos que frutificar. Então, esses espinhos, ele parece não ser perigoso. Ele parece que não fazer diferença. Mas vai chegar um momento que, se você não eliminar todo o pecado da sua vida, se você não eliminar tudo isso que faz com que você peque, uma hora isso vai sufocar a sua palavra e você vai perder o primeiro amor. E você vai se afastar de Deus. Então arranque tudo isso. Às vezes nós pensamos, uma bebida de final de semana. Às vezes você imagina, você pensa que às vezes a sua bebida, porque eu bebo socialmente, né? É aquela teoria de você beber socialmente. Sabe o que é isso? Isso é um espinho. Isso é um espinho que você precisa arrancar. Isso é algo que você precisa tratar na sua vida. Porque isso, um dia, ele vai crescer e isso vai fazer com que os seus frutos não permaneçam. Que você não seja frutífero e que você perca o primeiro amor. Elimina tudo isso. Mas a revelação aqui do Apocalipse, voltando para o Apocalipse, a revelação do profeta João, então ele exorta, ele traz uma palavra de exortação a todos aqueles que por algum motivo se afastou do Senhor. Então ele traz essa palavra de exortação, dizendo para que todos aqueles que se afastaram do Senhor, a todos aqueles, né, que tiveram a sua fé, que perdeu a sua fé, ele escreve aqui no versículo 5. E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Então, ele exorta e ele faz então, né, essa declaração de que todo aquele que abandonou o seu primeiro amor, que volte para Deus. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. Então, o que Deus quer de você hoje é o arrependimento. Arrependa-se. A tua palavra diz: aquele que arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, a misericórdia do Senhor, ela virá sobre a sua vida através do arrependimento. Então, busque ao Senhor nesse dia. Arrependa. Lembra-te aonde caiu. Lembrar aonde caiu é lembrar aonde foi. Qual foi a brecha? Qual foi o motivo que fez com que você abandonasse ao Senhor? Qual foi o motivo? Qual foi o problema? Aonde está ali? Aonde está ali o problema? Aonde foi ali a sua queda? Lembra, volte, arrependa-se. É um pedido do próprio Deus para você. Que você volte. Volte às primeiras obras. Volte de quando você teve o primeiro encontro com o Senhor. Que você levantou a sua mão na igreja dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador na minha vida. E aquilo brotou uma alegria dentro de você. Assim como aquela mulher, né, que estava com Jesus na beira daquele poço. E quando Jesus falou com ela: eu sou o Senhor que fala contigo, mulher. Ela saiu dali clamando: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o meu Senhor, aleluia. Deus quer que você volte. Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que você traga de volta esse primeiro amor. O Pai está te esperando. O Pai está te esperando com os braços abertos. Faça como um filho pródigo. Faça como um filho pródigo e volte para o Senhor. Volte para Deus. O filho pródigo, ele se lembrou da casa do Pai.
Ele diz assim: na casa do meu pai há tanta comida, há tanta fartura, e eu aqui perecendo. Às vezes está perecendo. Às vezes você está passando, oh Deus, uma frieza espiritual, um vazio espiritual, mas o que o Senhor quer é que você volte. Volte para o Senhor, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Senhor. Aleluia, aleluia. O Pai está te esperando, Deus espera você. Deus espera você com os braços abertos para te receber, para colocar anel no seu dedo, colocar sandália nos seus pés, colocar em você a vestimenta. Deus tem um novilho, Deus tem uma festa preparada para você. Volte, volte, confesse os seus pecados. Ele diz assim: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta. Volte. É uma ordem do Senhor. É um pedido de Deus para você. Volte para o Senhor. Volte hoje mesmo. Não espere mais. Não espere mais. Hoje é dia de voltar ao Senhor. Confesse seus pecados, arrepende. Ele quer curar suas feridas. Ele quer sarar. Ele quer sarar você. Ele quer purificar você de todo o mal. Eu quero finalizar essa mensagem. Eu quero finalizar esse culto com uma palavra aonde Jeremias vivendo em um momento de muita dificuldade, muita luta. Ele estava em um cativeiro. Eles estavam presos na Babilônia. E ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança, de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que a misericórdia do Senhor possa alcançar você nessa noite. Que a misericórdia do Senhor, ela venha tocar você nessa hora. E que você receba agora a presença de Deus. E que Deus venha arrancar toda a ferida que está no seu coração. Todo o mal, toda a raiz de pecado. Em nome de Jesus. Eu, como sacerdote, como profeta de Deus, eu ministro a bênção, a cura no seu coração. E todo esse trauma, toda essa angústia, esse vazio que você tem no coração, que Deus venha agora. Que Deus venha agora te curar. Venha te libertar. Venha te perdoar. Eu quero ler mais um texto do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeita-se a Deus no dia de hoje. Resista ao diabo, e ele vai fugir de você. E ele vai fugir da sua vida, vai fugir da sua casa, vai fugir da sua família, vai fugir do seu trabalho, vai fugir da sua saúde. Ele vai sair, ele vai embora. Porque aí não é lugar dele, aí não é lugar do diabo, aí é lugar do Deus Todo-Poderoso. Aí é lugar de habitar o Senhor. Versículo 8 diz assim: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as suas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que você limpe o seu coração. Que você se achegue a Deus. Purifique o seu coração. Limpe o seu coração. E aí diz assim: lamentai-vos, chorai-vos, convertei os vossos risos em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele te exaltará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos finalizar esse culto orando ao Senhor. Orando a Deus. Clamando a Deus as tuas misericórdias. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, eu quero orar, Senhor, e abençoar cada pessoa. Meu Deus, cada irmão, cada servo. Cada um, Senhor, que nessa noite, Deus, ouviu essa palavra. Compreendeu essa palavra, Deus. E nessa noite, ó Deus, toma a iniciativa de voltar ao Senhor. Ó Deus, de lembrar, Senhor, aonde caiu. Lembrar, Senhor, o que tem feito, Senhor, ela cair. Ó Deus, em nome de Jesus. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E nessa noite, o Senhor tem tomado, Senhor, essa pessoa pelas tuas mãos. Toma ela, Senhor, pela mão. Toma ela, Senhor, pela tua mão direita e diz: não temas, eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra firme. Pai, sustenta, Senhor. Sustenta essas vidas. Sustenta, Senhor, o enfermo. Sustenta o cansado. Sustenta o ferido. Sustenta, Senhor, o desamparado. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece a igreja. Fortalece, Pai, o teu povo.
Fortalece, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, nós pedimos perdão agora. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. E nos achegamos ao Senhor. E nos humilhamos ao Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz, aquele que se humilha será exaltado. E os que se exaltam serão humilhados. Essa, Pai, é a minha oração, a minha intercessão por todos aqueles, Pai, ó Deus, que estão nos ouvindo. E a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, ó Deus, da criança ao ancião, todo aquele que nessa hora dizer, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para perdão e para a salvação. Em nome de Jesus. Pai, todo aquele, Senhor, que com sinceridade, ó Deus, fizer essa oração, ó Deus, repetir, Senhor, dizendo, Deus, que pede ao Senhor, para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. E a Tua palavra diz que todos quantos receberem serão feitos filhos de Deus. Pai, toma Teus filhos pelas Tuas mãos. Esta, Deus, é a minha oração, agradecido ao Senhor e abençoando os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa continuar aqui conosco. Que você possa estar nos acompanhando nos próximos cultos. E que você seja protegido e abençoado pela sombra protetora do Altíssimo. Em nome de Jesus.